para frente na sua Bíblia em Marcos 16. Paulinho, aquele vídeo lá, vamos passar ele. Depois de eu ler esse Marcos aqui. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém? Você está aí comigo ou não? Amém? Então vamos lá. Irmão, vou passar um vídeo para vocês. E aí a gente começa a conversar um pouquinho. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Esse vídeo eu vou deixar aqui na igreja, quem depois quiser assistir ele melhor, no YouTube você encontra também, tá? Deus
criou o missionário. Irmãos, Deus criou você. E Ele não te criou à toa. Ele não te criou por acaso. Deus criou você com um propósito. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Nossa missão, segundo Jesus, é irmos pelo mundo todo e pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Isso inclui a cidade de Votuporanga por completo. Isso inclui todos os níveis dessa cidade. Desde o bairro mais carente ao bairro mais nobre, todos carecem dessa glória e da presença do Senhor. E Deus criou você. E Deus te trouxe aqui. E Deus tem permanecido em nosso favor. Deus tem investido em nossas vidas, para que eu e você possamos ir e pregar esse evangelho. A igreja precisa retornar ao seu chamado inicial. Seu chamado inicial de leituras bíblicas diárias, seu chamado inicial de uma vida devocional, onde você passa um tempo em oração e um tempo meditando a respeito de quem é Deus, do que Deus faz, deixando com que a Bíblia fale com você e deixando com que o texto também cada vez mais te instrua, te direcione, te leve a lugares mais altos. O Jotinho fala muito isso aqui que eu anotei, né? Deus é apaixonado por pessoas. E isso nos leva a entender que nosso Deus não é insensível frente à realidade bruta, triste que nós estamos enfrentando, que nós estamos vendo. Deus não está insensível a tudo que está acontecendo aqui. Por isso Deus criou você para esse momento que o Brasil vive, para essa grande oportunidade. Uns dizem que é crise, mas eu te digo, não é crise que o Brasil vive. É uma grande oportunidade. Uma oportunidade da igreja fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Uma oportunidade de eu e você nos levantarmos nessa geração e dizermos que nós não vamos nos corromper, que nós não vamos aceitar suborno, que nós não vamos viver uma vida na perversidade, na mentira, no engano. Então Deus não é insensível à realidade humana. Ele está atento e por isso Ele criou você. Amém ou não? Então qual que é a nossa missão? A missão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é hoje. Eu e você precisamos nos posicionar essa noite. Eu e você precisamos sair daqui. O nosso pensamento na convicção de que eu preciso obedecer um chamado. Eu preciso obedecer uma ordem. Eu preciso cumprir aquilo que o Senhor está me pedindo. Amém? Amém ou não? Então tá. Então Jesus, eu entendo esses textos, não estava dando uma tarefa, mas ele estava descrevendo um estilo de vida. Um estilo de vida onde eu e você podemos viver esse evangelho. Um evangelho que muitas vezes é perseguido. Como nós vimos aqui no vídeo, há lugares que são inacessíveis para o evangelho. Que se você abrir a sua boca e pregar, você vai para a cadeia. Você está condenado à morte. Não precisa ir muito longe. No interior da Colômbia, a perseguição é bem grande com os missionários que ali estão. Mas ali a igreja tem avançado, não tem se calado. E a pergunta que começa a gerar no meu coração é o quanto eu e você estamos envolvidos nessa missão. O quanto eu e você estamos participando do que está acontecendo na terra. O quanto você está se envolvendo nas coisas de Deus. O quanto você está se envolvendo na causa aqui em Fernandópolis. O quanto eu e você estamos indignados com o pecado. O chamado para a missão, você entende e você vai começar a perceber que você está inclinado a essa missão de Deus quando o pecado te gera um repúdio, quando o pecado te gera um nojo, um pecado te gera uma indignação muito grande no seu coração. Mas se você aqui em Fernandópolis, mas se você aqui em Votuporanga, olha a realidade local daqui, e para você é normal o que acontece na sua cidade, eu e você precisamos nos atentar, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever o que nós estamos pensando. Se o que nós olhamos para o nosso
quando nós olhamos para o nosso país hoje, e olhamos lá o Brasil e fala, poxa, não, tá normal, o país é assim mesmo, não tem... vai continuar assim para pior. Irmãos, se a igreja não se levantar, se a igreja não assumir o seu papel, não adianta a gente esperar que outra instituição, que outro povo se levante. Eu e você, enquanto povo de Deus, só nós podemos anunciar esse evangelho. Só nós podemos proclamar esse evangelho. Só nós podemos anunciar a Jesus Cristo. Que lindo quando foi perguntado no início, né? Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Eu e você temos uma tarefa a cumprir. Anunciar o evangelho. Viver um estilo de vida onde há uma alegria falar do seu Senhor. Eu tenho acreditado que nós estamos vivendo num momento que a cidade de Votuporanga precisa conhecer quem é o seu Deus. Você precisa contar quem é o seu Deus. Quem é esse Deus para você? O que esse Deus fez na sua vida? O que esse Deus fez na sua história? Acredito que chegou o tempo da igreja começar a anunciar quem é Deus. Quem é o seu Deus? Quem é que mantém essa porta dessa igreja aberta? Quem é que mantém essa estrutura funcionando? Quem é que está suprindo a necessidade desse lugar, trazendo equipamentos, trazendo tudo de melhor, tudo de ponta? Precisamos anunciar na nossa casa, anunciar no nosso bairro, anunciar na nossa cidade os grandes feitos que o Senhor tem feito. A igreja muitas vezes tem se calado frente a essa missão, mas o Senhor está nos chamando a anunciarmos os grandes feitos que Ele tem feito. Amém ou não? Se você ama a Deus, se você ama Jesus, tem uma palavra para você. Jesus fala para mim e para você essa noite. Se você me ama, você precisa amar o que eu amo. Se você me ama, você precisa amar o que eu amo. Se eu e você amamos a Deus, se eu e você amamos a Jesus, e não amamos o que Jesus ama, eu e você precisamos nos atentar e ligar o pisca-alerta para ver o que está acontecendo na nossa vida. Porque se nós o amamos, a gente também vai amar aquilo que Ele ama. E o que Ele ama é os perdidos. O que Ele ama é aquele coração vazio que não conhece a Jesus. Eu gosto muito dessa expressão, que o campo missionário é onde tem um coração vazio. Um coração vazio é um campo missionário. Se o seu vizinho, o coração dele está vazio, sem Jesus, ali é um campo missionário para nós avançarmos. Mateus 9, 37 e 38, fala lá, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Missões é a demonstração de um coração apaixonado por Jesus. Você se envolver na obra missionária é você expressar para o mundo todo, expressar para toda a sua comunidade de fé o amor que você tem por Ele. O amor que você tem por Ele. Será que eu e você essa noite o amamos de tal maneira, né? De tal maneira que nós estamos envolvidos cada vez mais na sua obra, aqui em Votuporanga? Então é reflexões que o Senhor leva eu e você a fazer essa noite. São perguntas que é para você sair daqui ou já respondendo elas ou fritando a sua cabeça durante a semana. Senhor, eu estou envolvido com a sua obra? Eu estou envolvido com a expansão do seu reino? Eu estou envolvido naquilo que tem acontecido na face da terra? Irmãos, eu até separei. Há no mundo hoje 2.000 povos que não conhecem o Evangelho. Há no mundo hoje mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Desses 2 bilhões, mais de 3.000 línguas não têm sequer um versículo da palavra bíblica, da palavra de Deus. Na bacia amazônica, existe 37.000 comunidades. Dessas 37.000 comunidades, a igreja já chegou em 10.000 comunidades. Portanto, ainda 27.000 comunidades na Amazônia não sequer ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Entre os sertanejos,
há por volta de 6.000 assentamentos sertanejos no sertão nordestino que ainda sequer ouviu falar de Jesus Cristo. Não, Felipe, esse negócio não existe aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil todo mundo já escutou falar. Irmãos, nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo na Terra. Esse dado aqui eu assustei bastante. Hoje no Brasil há por volta de 9 milhões que se declaram deficientes auditivos. E o interessante é que desses 9 milhões, apenas 1% se declara cristão. É um número bem preocupante. O Brasil hoje tem 5.270 cidades. A Igreja Metodista já chegou em 1.200. Você começa então a pensar na proporção daquilo que ainda falta a acontecer e você faz parte disso. A igreja de hoje faz parte disso. O Jotinha falou, né, do coração aquecido, da experiência de Wesley. Experiência essa que hoje a Igreja Metodista está presente em mais de 130 países. Mais de 130 países. No Brasil, por volta de 222 mil pessoas estão envolvidas nessa expansão e nessa obra missionária. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Se nós pensarmos nas cidades vizinhas, nos bairros aqui, tem muita coisa que nós podemos fazer. No Brasil, há mais de 100 etnias que não conhecem a palavra de Deus. Eu trago esses dados para que eu e você comece a refletir que aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, é suficiente para alimentar já uma grande multidão. É suficiente para que outros sejam alimentados. O conhecimento que você tem, a disposição que você tem demonstrado, o desejo que você apresenta, é isso que Deus precisa para fazer uma grande transformação. Se essa noite você é aquele que está desesperado por Ele, é aquele que o deseja intensamente, é aquele que quer dar a sua vida, quer dar os seus sonhos, quer dar seus projetos, se você é essa pessoa, Deus quer te usar. Deus quer fazer através de você uma obra extraordinária. Deus quer te usar. Paixão pelos perdidos pede prontidão para ir. Quando o Senhor perguntou em Isaías 6:8 lá, a quem irei, a quem enviarei, Isaías disse, eis-me aqui. Ele se apresentou prontamente para o chamado do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, é preciso prontidão para agir. Paixão pelos perdidos não é apenas um sentimento, não é apenas você olhar e dizer, poxa, Deus, abençoa aquelas pessoas, abençoa, abençoa, abençoa. Mas a paixão pelos perdidos, você vai. Você está pronto a ir. Você está pronto a fazer. Eu não sei qual é o bairro mais carente aqui de Votuporanga. Mas se o seu coração está lá batendo na pegada do nosso Senhor, o desejo de alcançar aquelas pessoas arde no seu coração. A indignação contra o sofrimento daquelas pessoas arde no seu coração. Eu e você precisamos nos atentar ao que está acontecendo, irmãos. Igreja, a gente vive uma crise moral muito grande. Escândalos atrás de escândalos. O povo não aguenta mais palavras. Essa sua paixão precisa te impulsionar a ir nessas pessoas. Essa paixão precisa te impulsionar a fazer alguma coisa dentro da sua casa. A fazer alguma coisa dentro da sua família. A se posicionar de alguma maneira em oração, falando, Deus, preciso me movimentar. Então, primeira coisa, Deus te criou. Deus te amou. É preciso que você conte a Votuporanga quem é esse Deus. Conte a sua história. Ah, eu não sei a Bíblia. Conte o que Ele fez com você, o que Ele está fazendo.
E a outra coisa, se movimente, igreja. Está na hora da igreja se movimentar. Está na hora de você se movimentar. Felipe, eu já estou me movimentando mais intensamente, mais comprometimento, mais compromisso. Se você não se movimentar, irmãos, igreja, como é que nós vamos poder orar? Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Essa palavra é pesada, irmãos. Romanos 10, 14. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Paixão pelos perdidos pede envolvimento, pede aproximação no meio do povo. Do seu carro, da sua bicicleta, ou seja lá o meio de transporte do ônibus, sei lá o meio que você usa, passando e vendo a realidade adversa, nós não vamos sentir a dor do povo, não. Se a igreja não se envolver no meio do povo, se a igreja for um órgão alienante, nós somos separados, nós não... Irmãos, você precisa ser luz. Chegou a hora da igreja ser luz, ser sal, sabe, gerar mudança. E é de comportamento, de atitudes. Esse envolvimento precisa acontecer. Do seu carro você não vai sentir a dor do povo. Eu uso o carro como uma simbologia. Mas se você não se envolver, se você passar e as coisas para você não te incomodam, não viva a sua vida toda apático. Aproveite o hoje que você tem. Aproveite o agora. Não desperdice a sua vida. Não desperdice as oportunidades que Deus tem nos dado. Sempre gosto de dizer isso, não é mais um culto. Não é mais uma palavra. Não é mais um domingo. Quero trazer a você um senso de responsabilidade. Para mim estar falando aqui na frente, eu estou tremendo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Essa palavra é a palavra de Deus. Nós nos ajuntamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra precisa gerar uma mudança no nosso coração. A gente precisa falar, Senhor, muda o meu coração. Preciso me envolver com pessoas. Eu vejo pessoas apaixonadas por ecologia, que estão brigando pelos direitos lá. Eu vejo os direitos humanos brigando. Eu vejo o Greenpeace com a questão da baleia, estão lá dando tudo. Mas aí quando eu vejo essas coisas, no meu coração gera a pergunta: onde é que estão os que estão inconformados com o sofrimento da raça humana? Onde é que estão os que vão se levantar e vão dizer não aos milhares que estão indo para o inferno? Onde é que estão? Será que essa noite tem alguém aqui inconformado com o que está acontecendo? Será que tem alguém aqui que se entristece com pessoas que estão indo para o inferno? Ou será que as minhas coisas são tão importantes que primeiro vêm as minhas coisas, as minhas decisões, os meus afazeres? Igreja, se você ama Jesus, você precisa amar o que Ele ama. E Ele ama pessoas. Ele acreditou em pessoas. Deus se movimentou em favor de pessoas. A minha oração é que você se levante nessa geração como alguém que se entristece profundamente e luta arduamente para que as vidas não se percam.
A minha oração é que você entenda a responsabilidade de anunciar o Evangelho. A responsabilidade de você estar escutando essa palavra. Pode você acreditar ou não, mas vai chegar um dia que Deus vai te trazer à memória tudo que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus não volta vazia. Responsabilidade é a chamada para esse envolvimento missionário da igreja. Assumir o compromisso com a cruz de Jesus é aderir ao seu projeto de mundo, aos seus mandamentos, até as últimas consequências. É ir até onde é necessário ir. É fazer o que precisa ser feito. Não é tempo mais, igreja, de jogar o compromisso para outra pessoa. Não é tempo mais de você jogar e falar, é responsabilidade do Micael, é responsabilidade do Paulinho. Não vivemos mais esse tempo. É com você que Deus está falando. A resposta precisa vir de você essa noite. Não é a sua esposa que está aí do seu lado ouvindo essa palavra, não é a sua namorada, não é o seu namorado, não é o seu esposo, e nem é o seu filho também. Você que tem essa compreensão, né? Tempo de responsabilidade. Tempo de responsabilidade. Tempo na segunda-feira de você assumir responsabilidade. Tempo de você, depois de ouvir tudo que está sendo dito aqui, parar para pensar um pouco na sua vida, no seu envolvimento com aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que você está percebendo porque você vive aqui, você congrega aqui, então não é novidade para você que essa igreja está em expansão. Ela está vivendo um tempo favorável de Deus. Há um sopro de Deus de favor sobre esse lugar incrível. Não precisa ser um expert para notar e perceber isso. Não precisa, é só você olhar ao redor. Felipe, estrutura? Sim, também estrutura. Mas exclusivamente a qualidade de relacionamento que está sendo resgatada aqui está sendo cultivada. Paulinho, põe as fotos lá. Eu vou pular uma parte. Irmãos, conheci lugares. Eu vou te dizer uma coisa, sem demagogia. Essa estrutura aqui é algo que só Deus pode fazer mesmo, que é impossível para eles. Fala que é impossível porque nem água potável tinha. Fogão, não existe isso lá não. Eu vou falar para vocês uns lugares. No Chile foi onde eu conheci minha esposa, Daniele, foi nos caminhos da missão. No Chile, queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem me ensinado, para os lugares que eu tenho tido oportunidade de passar. No Chile eu aprendi o amor a uma pessoa. No Chile eu aprendi que as multidões vão vir para essa igreja. Vão vir as multidões. Desde que elas sejam tratadas como um. Desde que eu e você nos importemos com cada um que está aqui. Desde que eu e você amemos cada um que está aqui. As multidões vão vir. Aprendi isso chorando. Quando eu fui para aquele país achando que eu ia conquistar, ia ganhar multidões, ia ganhar um monte de gente. E no primeiro dia lá, Deus falou no meu coração assim, filho, você veio aqui por causa de uma pessoa. Aí eu fiquei pensando, como é que um Deus tira um jovem de uma cidade de 30 mil habitantes, faz toda uma movimentação financeira, viabiliza a ida para lá para o norte do Chile, em Iquique, e algumas cidades ao redor de Iquique, por causa de uma pessoa? Igreja, que Deus é esse
que te conhece pelo nome e que trata você nessa noite pelo seu nome, que quer se relacionar com você, que quer se revelar a você. Que Deus é esse que faz uma movimentação toda para atrair a sua atenção, esperando de você uma resposta desse movimento favorável que Ele já está fazendo à sua vida. Que Deus é esse que está se movimentando na cidade de Votuporanga, esperando de você um sim. Esperando que você diga sim, Deus. Não, pecado. Sim, Deus. Não, pecado. Sim, Deus. E nesse país eu tive a oportunidade de conhecer um jovem chamado Daniel. E esse jovem, Deus me ensinou essa lição. Você pode amar multidões, mas seus olhos não podem se esquecer que para Deus uma vida vale mais do que tudo. Vale mais que o mundo todo. Pode passar aí, Paulinho. Paraguai. No Paraguai eu aprendi uma lição interessante. Que eu e você não nos movimentamos pelos ventos favoráveis. A igreja não se movimenta somente quando as coisas vão bem. A sua família não se movimenta, não pode se movimentar somente quando tudo está favorável. Eu e você nos movimentamos em Deus, sem parar, constantemente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O meu relacionamento com Deus não tira férias em momento algum. Nele nós podemos confiar. Nele as minhas dores são saradas, curadas. Nele a minha vitória se completa. Nele eu faço dele o meu refúgio. Faço dele o meu esconderijo. Nele. E esses irmãos me ensinaram isso ali com o seu estilo de vida. Numa realidade totalmente adversa. Uma realidade, nossa, muito triste. Eu estive em Assunção, em algumas cidades ao redor de Assunção. E ali a gente aprendeu a se movimentar em amor. Mesmo quando tudo diz não. Pode passar aí, Paulinho. Argentina. Irmãos, na Argentina eu tive uma experiência num bairro, em Córdoba, que era o maior centro do narcotráfico de Córdoba. E nós entramos naquele bairro e eu, totalmente desligado, não sabia do contexto ali daquele lugar. Nós vimos um grupo de jovens e eu falei, vamos lá. Falei, vamos chegar falando do Maradona, do Pelé e do Neymar. Vamos falar desses caras que eles vão conhecer e vai dar abertura para nós. Chegamos lá. Na hora que a gente se aproximou, um jovem se afastou. O outro foi um pouquinho para trás, depois voltou. E ali a gente começou a falar de sonhos. E falando de sonho, ministrando sobre sonhos. E oramos com aqueles meninos. Profetizamos na vida daqueles jovens. Continuamos a nossa obra de visita porta em porta. Na hora que chegamos na outra esquina daquele lugar, um senhor nos abordou preocupado e disse, o que vocês estavam fazendo ali? Nós estamos pregando a palavra, estamos falando de um Deus que ama e tal. Ele falou assim, mas ali é o centro de uma boca de fumo. Aqueles meninos ali se envolveram numa briga de gangues na noite passada, por isso que alguns estavam com a cara toda machucada, tudo. Eu achando que tinha machucado de bola, nem estava me ligando a realidade que nós estávamos no meio do fogo ali cruzado. E o cara assustado, vocês têm que sair. Ali eu aprendi que a mão de Deus nos protege em todos os lugares. Se eu e você estivermos cumprindo a vontade dele. Se eu e você estivermos cumprindo a vontade de Deus, não importa onde você esteja, por onde você passar, a mão dele vai te proteger. A mão dele vai te segurar. A mão dele vai te sustentar. Ali na Argentina foi uma experiência muito, muito linda.
conheci uma criança com 11 anos, já tinha 17 passagens na polícia. 11 anos de idade. 17 passagens na polícia. E ela se identificou comigo, ela ficou um dia todo comigo. E depois ela foi voltando durante a semana. Eu não sei o que aconteceu com aquele menino. Mas no meu coração eu tenho uma convicção. Que o Senhor mudou a vida dele. Porque nós pegamos esse menino de manhã, de tarde, de noite. Na hora que estava para encerrar a noite, eu chamei no canto e falei assim, eu quero orar com você. Comecei a profetizar palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de transformação. Que aquele menino seria uma pessoa boa, teria um caráter bom, seria uma pessoa compromissada. Tudo que a sociedade diz ao contrário. É um chamado de Deus a acreditar em pessoas. Um chamado de Deus a investir nessas pessoas. Então a Argentina foi um país que me ensinou isso. Que me mostrou claramente você no meio de uma boca de fumo, com as pessoas ditas pelo bairro como as mais perigosas, mas que na hora que foi aberta a palavra de Deus, todos eles pararam para escutar. Todos. Todos. Eu estou te chamando, estou te convidando a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Esse Evangelho é Jesus Cristo. Passa aí, Paulinho, qual que é a próxima? Aí, irmãos, é uma escola da Colômbia. Nós fomos para um lugar chamado Brisas del Mar, que não existe no mapa da Colômbia. Para você perceber o quanto que é importante essa cidade, esse vilarejo para o governo. Não tem no mapa. E aí é uma escola que nós tivemos a oportunidade, tinha 130 crianças aí, adolescente, onde nós tivemos a oportunidade de estar ministrando e testemunhando e alertando, porque o índice de droga estava crescendo muito. Brisas del Mar, ela fica na rota do escoamento de tráfico. Ela fica ali, a costa do oceano, já pegando o mar do Caribe. Então ali é um lugar que escoa muita droga. Então para nós irmos para esse lugar, os traficantes ficaram sabendo que a gente estaria ali, houve autorização por parte deles, senão não entra. Os caras dominam tudo, ou ele está sabendo de tudo, ou ele está sabendo, eles dominam tudo. E ali a gente teve a oportunidade de trabalhar com essas crianças, trabalhar, melhor, com os adolescentes, com as crianças. E na Colômbia, eu tive uma experiência de entrar numa casa que não tinha, era chão batido, o fogão era 2 pedras e uma telha, e não há água potável lá. Uma tristeza. O máximo que o jovem pensa em ser é fazer parte do narcotráfico para comprar uma moto, ter uma corrente de ouro e ter 2, 3, 4 mulheres. Essa é a carreira proposta pelo contexto ali do lugar. A igreja metodista colocou um hospital lá. Esse hospital atende mais de 1.200 pessoas por mês. A igreja, então, dá todo esse atendimento de graça, odontológico, todo atendimento. E tudo isso é sustentado com ofertas missionárias. Então, eles trouxeram a igreja porque a comunidade, o governo esqueceu. Eles não têm mínimo interesse naquele bairro, naquela vila. E a igreja, então, colocou o hospital, a igreja trouxe energia para aquele vilarejo. O vilarejo ali tem por volta de 500 pessoas, mas ao redor desse vilarejo chega o número a 4.000. 4.000 homens e mulheres e crianças. É um envolvimento integral com o ser humano. Lá eu aprendi que eu e você aqui em Votuporanga, nós vamos nos envolver com pessoas de maneira integral. Lá no seu trabalho é o seu envolvimento. Lá na sua escola é envolvimento. No seu bairro é envolvimento. Na sua família é envolvimento. Em todos os lugares. É uma preocupação integral com o ser humano. E ali não chove de jeito nenhum. E estava acabando a água da população.
nessa casa que eu comecei relatando, tinha acabado a água. E a mulher falou assim, quando nós chegamos em Brisas del Mar, choveu. A gente não sabia, achava que era normal, choveu. Na hora que a gente entrou nessa casa, a mulher falou para nós assim, chorando, falou assim, o Deus de vocês fez chover nesse lugar. Nossa família tinha 3 ou 4 filhos, o marido, era uma terça-feira, estavam lá, sentados. O Deus de vocês fez chover. O favor de Deus está sobre a vida de vocês. Lá nós falamos sobre sonhos para os jovens. E eu nunca vou me esquecer de uma cena. Uma menininha se levantou e disse assim, eu tenho um sonho de ser médica. Na hora que ela falou assim, eu tenho um sonho de ser médica, todos os outros adolescentes apontaram a mão na cara dela e começaram a rir. Mas riam dela, e ela foi, e eu não olhei mais para o pessoal, eu comecei a ficar só olhando nos olhos dela. Quero ser médica, quero ser doutora. Aí começaram a risaiada, e debochando, e riam. E ela foi murchando, até uma lágrima escorrer dela. Tamanha é a falta de perspectiva daquele lugar. Te falo isso para que eu e você valorizem as nossas vidas e quem nós somos e o que Deus já fez em nosso favor. Nós juntamos dinheiro, nós fomos numa equipe de 13 jovens, compramos uma bola. No dia que deu a bola para eles lá, eles não queriam chutar não, Jotinha. É que nem o Antônio Cláudio lá na Índia, quando deu a bola para os meninos. Eles não queriam nem chutar as bolas. Compramos lápis de cor. Gente, se vocês verem a alegria das crianças com a caixinha de lápis, é incrível. A gente chegou lá, nós tínhamos 2,5 litros de água para tomar banho. Só podia gastar 2,5 litros. Foi já um contraste, né? Você pensa, os brasileiros, 2 banhos por dia, meninas para lavar o cabelo, é aquela bênção. A galera teve que ficar 3, 4 dias sem lavar cabelo, daí para pior. Então assim, irmãos, ali a gente aprendeu sobre essa valorização. Passa aí, Paulinho. Essa daí é a foto dos meninos. Esse menino de vermelho aqui, a família dele é totalmente desestruturada, não foge da regra dos demais ali não. Mas ele era muito revoltado. Eu ia abraçar ele, ele dava soco assim, ele queria chamar a atenção. E aí começava uma atividade, ele começava a chutar as outras crianças, a bater. Esse menino tem alguma coisa de especial. Enxerguei uma oportunidade nele. Eu vou me aproximar desse menino. E comecei a trazer ele para perto, e conversar com ele. No 4º dia ele era o mais bonzinho. O semblante dele mudou. Já tinha as últimas fotos dele, eu tenho outra que eu não pus aí. Ele já estava sorrindo, alegre. Precisando de atenção. Nunca ganhou um abraço do pai e da mãe. A mãe sai para se prostituir. O pai eu nem sei, eu não lembro. Mas é também o contexto muito desfavorável. É responsabilidade. Aqui nós aprendemos com uma coisa também. Sobre gerar filhos espirituais. Esse daqui eu queria gastar 2 minutos nisso. E já vou encerrando. Irmãos, você está sendo chamado a anunciar um evangelho. E esse evangelho gera vidas. Gera filhos. Mas a pergunta que Deus começou a colocar no nosso coração lá na Colômbia é: o que vocês fazem com os filhos que são gerados? Como vocês cuidam dos filhos que são gerados? Antes da gente juntar 20 adolescentes que estavam lá e ministrar sobre sonhos, o pastor Oscar, ele nos chamou num canto e disse assim: Felipe, vocês vão ministrar sonhos nessas crianças. E essa noite Deus vai gerar filhos nesse lugar. Qual é a responsabilidade de vocês com esses filhos? Uau! Foi um tapa na cara dos missionários. O que fazemos quando geramos filhos? Acompanhamos eles?
como nós vamos nos envolver? Como nós vamos dar alimento para eles crescerem? Como vamos nos relacionar com essa galera? Então ali foi um choque muito grande. Pode passar. Aí no Peru, aí nessa foto aí era uma praça. E ali tinha um parque. Nós enxergamos ali um lugar de oportunidade. Então nós juntamos a galera, vestimos elas de palhaço, tudo para chamar a atenção de criança. E aí começaram a chegar os pais. Então ali é uma das apresentações que os meninos faziam. Ia chegando os pais e a gente ia abordando o pessoal ao redor. E ali eu aprendi algo muito legal no Peru. Eu e minha esposa tivemos uma experiência lá, um senhorzinho. Nós começamos a conversar com ele e ele disse assim: aqui nesse país, pode falar desse Jesus aí que vocês estão falando? A gente pode, aqui não é proibido falar de Jesus. No Peru pode, né? Nós não vamos ser presos, né? E nós começamos a ministrar desse amor para esse senhorzinho de Jesus. E ele começou a tremer no meio de uma praça. Um monte de idosos sentados. Ele começou a tremer. O rostinho dele foi ficando vermelhinho, chorando, né, Dan? E de repente ele começou a falar assim, que estava sentindo esse amor. A gente conduziu ele a fazer a oração confessando pecados e tudo. E quando ele terminou de confessar, ali na praça, sentado, ele começou a dizer que estava se sentindo aliviado. E a expressão do olhar dele era muito interessante, né? Um olhar tipo, nossa, sou aceito. Nossa, fui aceito. Então olha só para você ver como é. No meio de uma praça, seja lá no Peru, ou seja aqui em Votuporanga, tem pessoas que carecem de escutar esse Jesus. Tem pessoas que carecem. Pode passar. Aí fui na Nicarágua. A Nicarágua ela tem um dos maiores lixões a céu aberto do mundo. E é um contexto de uma pobreza muito grande. E lá nós tivemos a oportunidade de estar fazendo trabalho com 3 igrejas. Nós levamos um grupo de por volta de 40 jovens, espalhamos eles em 3 igrejas, onde eles foram desenvolver trabalhos evangelísticos diversos. A gente tem assumido uma responsabilidade de levar grupos a terem experiências transculturais, a terem esse choque transcultural. Pode passar. A juventude, ela se envolveu na Copa das Confederações em 2013, na Copa do Mundo em 2014. Nós já estamos organizando as ações evangelísticas para Olimpíadas. Se você arde no seu coração por isso, vai se preparando e orando. Pode passar. Povos indígenas. Tive a oportunidade de estar no meio deles, um povo querido, um povo amado. Um dos adolescentes disse que tem um sonho. O sonho dele é ser professor de português para poder ensinar na tribo, para poder contar para os meninos sua experiência com Deus, sua experiência que te levou a ter uma fé, e porque o índice de drogas tem crescido muito em algumas aldeias no Brasil. O branco começou a endemonizar tudo. Tudo é demônio, né? Tudo é demônio. E começou a invadir as terras deles. Arrebentaram com tudo, infelizmente. E esse jovem se levantou e disse: não, eu quero ser professor. Nessa ocasião aí, os meninos eles estavam cantando aquela música Como Zaqueu. Eles gostam muito dessa canção. Acho que por causa do rádio, né, que tocou muito, então eles ficaram vidrados nessa canção. E aquela do Homenzinho Torto, né, que canta para as crianças. Se cantar essas duas, eles fazem festa. Então aí era um momento de adoração, que eles começaram a pôr a mão no coraçãozinho, levantar as mãos, e eles começaram a dizer, né, que eles amavam a Deus, que eles queriam Deus e tudo mais. Foi um momento muito interessante. Pode passar, Paulinho. Com os ribeirinhos,
Nós tivemos um projeto no Pantanal. Então, do jeito que nós fazemos evangelismo porta a porta, você pega a sua Bíblia, põe debaixo do braço e vai de casa em casa. Os ribeirinhos é desse jeito, só que com barco, né? Então, a gente teve que arrumar, se eu não me engano, 6 barcos e dividir as equipes e eles iam visitando, né? Povos por povos. E trabalho muito sério tem acontecido com os povos ribeirinhos. Só que tem faltado mão de obra, né? Tem faltado um olhar da igreja para esse povo. Pode passar. Porto Seguro, na Bahia. A Dani. Pode passar. Teresina, no Piauí. Em Teresina, nossa, é quente. Lá é quente. Quando Cuiabá a gente pensa que é quente, Teresina é uma benção. Lá nós tivemos a oportunidade de evangelizar numa cidade chamada Demerval Lobão. Lá tem um homem, um evangelista, dono de 2 farmácias, que prega o evangelho de manhã, tarde e noite, se deixar de madrugada. A farmácia dele é o maior polo evangelístico da igreja naquele lugar. No mínimo 60% da igreja ele ganhou na farmácia. O que eu aprendi aí é que no nosso local de trabalho é um lugar que nós precisamos evangelizar. Usar o que Deus nos deu. O interessante é que essa igreja, ela estava num lugarzinho pequeno, nós fizemos a prática evangelística, nós temos uma escola de missões para jovens de 1 semana, que vai acontecer esse ano em Londrina. Serão 8 dias para jovens de 18 a 35 anos. E lá vai ter a prática missionária também. E Deus foi tão gracioso conosco que da experiência dos jovens na vivência missionária deu um boom na igreja. Eles tiveram que alugar um outro templo e a obra está crescendo muito. Uma experiência em Teresina. Acho que acabou, né? Irmãos, eu trago compartilhando essas coisas com vocês. Aqui no Brasil foi onde eu tenho aprendido que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Que os sonhos de Deus são mais altos que os meus. Queria convidar você a ficar de pé. Aqui no Brasil nós temos aprendido que os sonhos deles são mais altos. Irmãos, eu tinha separado um monte de coisa para te dizer. Quem sabe numa outra oportunidade. Quem sabe um outro momento. Mas eu queria te dizer até onde a igreja deveria ir. Até onde eu e você, enquanto igreja, devemos ir. Que você saia daqui com uma resposta. Que nós devemos ir até onde foi o sacrifício de Cristo. Que você precisa ir até onde Cristo foi. Curve sua cabeça por um instante. Será, meus irmãos, que nessa noite o seu amor por Deus é tão profundo, ao ponto de gerar um desejo de se posicionar e de obedecer à palavra de Deus? Não há nada mais poderoso nas nossas ações missionárias do que proclamarmos a palavra de Deus. Essa palavra gera fé. Ela transforma o coração mais duro. Ela muda a nação mais forte. O homem mais ímpio, mais pecador. Essa palavra que transformou a minha vida. Essa palavra que transformou a sua vida. Essa palavra que irá transformar milhões ainda que estão por vir. Há um desafio para mim e para você. A pergunta de Deus para mim e para você essa noite é: até onde nós queremos nos envolver? Até onde nós vamos nos envolver? Até onde eu e você vamos nos posicionar frente a esse desafio? Se é desejo seu se posicionar e dizer: Deus, aonde eu estou é meu campo missionário. As pessoas que eu me relaciono é um campo missionário. Eu quero ser útil nessa obra. Eu quero avançar nessa obra. Eu quero contribuir para a expansão do teu reino.
Aí onde você está, não vou te chamar aqui na frente não, só levante a sua mão, que eu quero orar com você. Amém, 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 amém. Sem Cristo, eu e você não vamos dar nenhum passo mais. Mas com Cristo, eu e você vamos a qualquer lugar. Senhor Deus, a sua palavra é real. A sua palavra, Deus, é poderosa. A sua palavra transforma, Senhor. E nós queremos anunciar essa palavra, nós queremos nos envolver com o teu reino. Nós queremos cumprir a tua vontade, Pai, aqui em Votuporanga e onde mais o Senhor nos levar. Ainda existe sim missões sendo feitas, porque não há a adoração e a proclamação que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas em alguns lugares nessa terra. E nós vamos, Pai, contribuir para que a volta do Senhor seja cada vez mais apressada, seja cada vez mais próxima. Senhor, usa essa igreja com autoridade, com poder, com a manifestação do Evangelho. Senhor, eu não sei aqui quantos ainda não tiveram a alegria, a experiência de conduzir uma vida até Jesus. Senhor, usa ela agora, em nome de Jesus, no dia que se chama hoje, nessa semana, Pai. Que ela saia daqui com o pensamento: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir a vontade de Deus. Pai, toda cilada de Satanás, toda mentira que ele pode lançar contra essa pessoa, Pai, nós anulamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queremos gastar os nossos dias nessa obra. Queremos gastar os nossos dias naquilo que o Senhor tem. Pai, cumpre os teus sonhos na vida de cada um desses homens, dessas mulheres. E leva eles a lugares extraordinários. Leva eles, Senhor, a lugares onde eles nunca imaginaram estar. Seja dentro de Votuporanga, seja em Jales, Fernandópolis, seja onde for, São José do Rio Preto, a lugares que eles nunca imaginou, até mesmo outras nações. Mas que eu e eles, Pai, possamos erguer os nossos olhos e dizer: grande é o meu Deus, grande é o meu Deus, o meu Senhor. Pai, acende a chama missionária aqui neste lugar. Acende o desejo, a responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém.